Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje eu vou trazer 3 exercícios práticos para a gente poder utilizar o SQL para manipular dados, analisar dados, fazer consultas dentro dos bancos de dados. Essa aula vai ser bem legal, não só para você colocar em prática os seus conhecimentos, para você também aprender a visualizar melhor as situações ali onde você pode utilizar o SQL no seu dia a dia, mas também te ajudar a se preparar para alguma prova ou teste de processo seletivo que você precise desse conhecimento. Esse vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então já começa deixando o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente. E não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre ser avisado dos vídeos de Python, SQL, ciência de dados e JavaScript que sai toda semana aqui no canal. Então é isso e bora começar! Bom, então nessa aula eu vou trazer para vocês 3 exercícios práticos para a gente poder utilizar a linguagem SQL para resolver problemas. E o mais importante aqui é que esses exercícios, eles não são aqueles exercícios do tipo faça um select na tabela tal, ou faça um comando where na tabela tal. Não, negativo. Até porque na prática não é assim que a gente utiliza o SQL. Na prática, as pessoas vão vir com uma demanda para a gente, com alguma situação, e a partir da interpretação, do entendimento dessa situação, que a gente vai de fato saber quais são os comandos, os códigos em SQL que nós vamos precisar utilizar para manipular e analisar os dados dentro dos bancos de dados. Então vou trazer 3 exemplos aqui que simulam até uma situação que você poderia muito bem passar na sua empresa. Na aula de hoje eu vou utilizar o programa SQL Server, que é o programa de bancos de dados da Microsoft. Se você estiver utilizando outro banco de dados, como MySQL, Postgre, Oracle, não tem problema nenhum, você vai conseguir entender também tudo que eu vou explicar nesses exercícios. Mas eu vou utilizar o SQL Server e também um banco de dados chamado Contoso, que é o banco de dados também da Microsoft, que é disponibilizado gratuitamente lá no site deles, e eu vou utilizar bem aqui. Se você não tiver esse banco de dados, eu vou deixar na descrição um vídeo explicando onde você pode encontrar esse banco de dados. Também como é que você pode instalar o SQL Server, se você quiser utilizar o SQL Server também. É gratuito, tudo de graça, para vocês poderem acompanhar essa aula comigo. Na descrição, eu também vou deixar o arquivo dessa aula, o arquivo de exercício, para você poder baixar e praticar junto comigo. Eu até recomendo que você primeiro baixe o arquivo, abra no seu computador, se você tiver o SQL Server, se você não tiver, instala, tá? Tá aqui na descrição também um vídeo explicando, mas baixe o arquivo e tenta fazer sozinho. Isso vai ser muito importante para você praticar. E aí você depois volta aqui e assiste, tá bom? A correção que eu vou fazer com vocês. Então vamos lá, gente. Como eu falei, eu estou utilizando o SQL Server e o banco de dados Contoso, que está bem aqui do lado esquerdo, tá bom? Quando eu clico nesse maisinho aqui, na minha pasta de banco de dados, ele vai abrir dentro da pasta tabelas, todas as tabelas que tem dentro daquele banco de dados. Em resumo, o banco de dados Contoso é um banco de dados com informações sobre vendas, sobre uma empresa de varejo. Então tem informações sobre clientes, produtos, funcionários, lojas e assim vai, tá bom? E aqui a gente vai manipular algumas dessas tabelas. Então temos várias ali. O detalhe é que essas tabelas estão com o nome em inglês, tá? Mas não tem problema. Eu vou traduzir aqui sempre que necessário, mas não é nada demais e qualquer coisa você pode até utilizar o Google Tradutor para poder entender sobre elas. Mas enfim, temos aqui a tabela Account, que é uma tabela de contas, tabela Channel, tabela de canais de venda, Currency, tabela de moedas, né? Customer, de cliente, tabela de clientes, e assim vai, tabela de produtos, tabela Sales, de vendas, temos várias tabelas ali dentro. Eu vou aqui com vocês fazer 3 exercícios, a gente vai utilizar e praticar alguns comandos em SQL. É claro que eu não vou conseguir explicar para vocês ou utilizar todos os comandos possíveis, a ideia é que, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, a gente trazer mais conteúdos nessa linha também de prática, né? Muito importante praticar também. Então vamos lá, gente, vamos começar aqui com o nosso primeiro exercício, que está bem aqui. Lembrando que o arquivo que eu estou utilizando nessa aula está na descrição para você poder baixar e praticar também. Então vamos lá. Exercício número 1. Imagina que você é um analista de Customer Experience, ou traduzindo, experiência do cliente, né? Um analista de experiência do cliente. Hoje as empresas estão cada vez mais preocupadas com a maneira como elas se comunicam com o cliente, como é a experiência do cliente. Então, existem empresas que possuem essa área e imagina que você é um analista de Customer Experience. E aí você vai precisar criar um relatório, uma lista com os 100 primeiros clientes da história da empresa. Então essa empresa, ela teve vários clientes, ao longo da história esses clientes, né, foram fazendo ali as compras e a ideia é que você liste os 100 primeiros clientes que fizeram
né, da história ali da empresa. Por quê? Porque esses clientes vão receber uma placa em reconhecimento à confiança dada. Então imagina que fosse uma homenagem, né? Por exemplo, a equipe de experiência do cliente junto com o marketing financeiro estão alinhando ali como é que vai ser essa premiação. E aí você, como analista de dados, né, de Customer Experience, você vai precisar levantar essa lista de clientes dentro do banco de dados. E você tem 10 minutos para fazer isso, porque daqui a pouco o teu gestor vai entrar ali numa reunião com o marketing, com o financeiro, para alinhar próximos passos. E aí o teu gestor te pediu para fazer isso. Bom, como é que a gente vai fazer isso então utilizando o SQL? Gente, vamos lá. Reparem que no enunciado desse exercício não tem nenhum lugar dizendo qual é o comando que eu tenho que utilizar ou qual é a tabela que eu vou precisar utilizar dentro do banco de dados. É a tabela produtos, é a tabela clientes, é a tabela de vendas? A gente não sabe. E por que eu trouxe o exercício dessa maneira? Porque na prática, pessoal, é assim que funciona. Dentro da empresa, você vai receber uma demanda que não necessariamente vai estar totalmente explicada. E aí, você vai precisar entender aquela demanda e, a partir disso, fazer análise ou utilizar os seus conhecimentos ali para conseguir resolver aquele problema. Então, esse é o primeiro ponto importante para você ter em mente. Nunca espere que você vai receber exatamente a demanda certinho, com todo o passo a passo, os comandos que você vai ter que usar, porque isso não vai acontecer, né? É claro, o teu gestor, a empresa vai te dizer o que ela quer, mas ela não vai te dizer quais comandos utilizar. Então é muito importante que você tenha essa habilidade crítica, né? Esse raciocínio lógico, esse raciocínio crítico para você entender, a partir da situação, o que você vai ter que utilizar. Então assim, vamos tentar analisar essa situação, entender melhor e a partir disso concluir quais vão ser as informações que a gente vai ter que tratar, quais tabelas ou quais colunas da tabela a gente vai ter que utilizar. Então presta atenção, ele está pedindo para a gente os 100 primeiros clientes da história da empresa. Se a gente está falando de clientes, muito provavelmente o que eu preciso vai estar na tabela de clientes. Mas será que eu tenho essa tabela de clientes? Aí vem um outro ponto, sempre que você entra numa empresa, você tem à disposição ali planilhas, pastas e arquivos do computador, o teu trabalho como analista também é o de ser curioso, o de fuxicar para entender o que está ali dentro. Então, por exemplo, nesse banco de dados, eu já até meio que fiz esse trabalho anteriormente, mas vamos supor que você caiu de paraquedas e você tem essas tabelas aqui. Você entende que nesse exercício você precisa utilizar informações sobre clientes, mas será que você tem essa informação dentro do banco de dados? Esse vai ser o primeiro passo. Então você olhar as tabelas e procurar. Ah, eu tenho uma tabela de contas, de canais, de moedas. Tem uma tabela de customer, de clientes. Pode ser que essa tabela ela seja útil para mim. Então isso também vai ser muito comum, tá, gente? Não esperem as coisas mastigadas. Entendam que é papel de vocês irem atrás da informação, irem atrás de utilizar o conhecimento de vocês para resolver os problemas da empresa, tá bom? É claro que vocês vão estar sempre pedindo direcionamentos para que as suas entregas estejam alinhadas com as expectativas do teu gestor, da tua empresa, mas entenda que você como analista, você como consultor, seja lá qual for a sua profissão, você precisa ser curioso e ir atrás da informação. Então acabamos de ver aqui, ó, temos uma tabela de clientes, maravilha, então provavelmente vai ser essa tabela que eu vou utilizar. O primeiro passo antes de tentar resolver esse problema vai ser primeiro, visualizar os dados dessa tabela, para poder reconhecer as informações ali dentro. Então, eu vou começar utilizando o comando select, e para visualizar toda a minha tabela, eu vou usar o select, asterisco, from Jim Customer, que é o nome da minha tabela, tá bom? Ele abriu a lista ali de nomes para mim, quando eu comecei a digitar, eu posso só apertar a tecla Tab, que são aquelas duas setinhas, uma para o lado e outra para o outro, que ele já vai habilitar para mim ali, sem eu precisar escrever até o final. Ponto e vírgula. Ah, é só isso que eu vou precisar fazer? Calma. Por enquanto estamos fazendo só um reconhecimento das informações. Eu nem sei se vai ser essa tabela que eu vou precisar para resolver esse problema, mas vamos lá, imagino que sim. Então vou selecionar esse código, selecionei, executei e aí está lá as minhas informações, tá? Gente, um detalhe importante também, eu não vou explicar para vocês do zero cada comando, tá bom? Isso aqui é prática, exercício prático. Se você tiver qualquer dúvida em relação aos comandos select ou qualquer outro que eu vou utilizar, procura aqui no canal vídeos que a gente explica ali de forma mais aprofundada sobre esses comandos, tá? Aqui é prática, perfeito? Então vamos lá, select, asterisco, from, a nossa tabela de Customer. Eu quero selecionar todas as informações da minha tabela de Customer. Fechado. Então temos lá, nessa tabela, várias colunas. Primeiro, eu tenho aqui um total de 18.869 linhas e várias colunas com informações de ID do cliente, nome, sobrenome, data de nascimento, status, se é casado ou solteiro, gênero, e-mail e assim vai, tá?
temos várias informações. Até agora não tem nenhuma aqui que seja interessante para mim, mas vamos olhar até o final. Tome cuidado antes de tirar conclusões precipitadas. Temos várias informações ali dentro. Então vamos olhando. Renda anual, número de filhos, educação, ocupação, tal. Olha só essa coluna aqui, ó. Temos uma coluna chamada Date First Purchase. O que significa isso? Data da primeira compra. Possivelmente, essa coluna vai ser interessante para a gente, porque ela diz qual é a data da primeira compra daquele cliente. Se eu quero saber quais são os 100 primeiros clientes da história, essa coluna aqui vai ser interessante para mim. Se eu selecionar os 100 primeiros clientes de acordo com a data de primeira compra, matei o problema. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos selecionar as 100 linhas da nossa tabela que contenham exatamente aquela informação ali de clientes, dos 100 primeiros clientes, de acordo com a data. Perfeito. Como é que eu faço para, de 18 mil linhas, quase 19 mil linhas, selecionar apenas as 100 primeiras? No SQL Server, nós vamos utilizar um comando chamado top. Top N linhas que eu quero selecionar. Então, no SQL Server, como é que vai ser? Select, logo depois, top N, ou seja, eu quero selecionar as top N linhas da minha tabela de Customer. Só tem um detalhe. Aqui no lugar do N, eu vou dizer qual é a quantidade de linhas que eu quero selecionar. No caso, eu quero selecionar as minhas top 100 linhas. Tá bom? Então, selecionando isso aqui, executando, né, esse código, o que ele vai fazer? Ele vai agora me trazer apenas 100 linhas da minha tabela e aí tá lá. Eu vou ter aqui as minhas informações. Bom, gente, a partir daqui começa a entrar também a tua capacidade crítica em relação ao que foi pedido para você. Primeiro, olha para essa tabela aqui. Será que era só isso mesmo? Beleza, ele queria os 100 clientes da minha tabela de Customer. Mas olhando aqui para a minha tabela de primeira compra, eu estou realmente selecionando os 100 primeiros clientes da história, de acordo com a sua data de compra? Eu tenho alguns aqui de 2001, se eu descer mais um pouco, vem uns 2003, depois volta 2001, depois 2003, 2001, e aí repara que está um pouco bagunçado, né? E é aqui que entra a falha de muitas pessoas. Faz o pedido na pressa, né? Entrega sem raciocinar, e aí chega lá na hora, imagina que você parou por aqui, entregou essa lista de 100, e aí tudo foi feito ali para aqueles 100 clientes, o disparo de e-mail foi feito, os contatos foram feitos, já está tudo alinhado para eles receberem a premiação. Só que aí você depois descobre o quê? Pô, peraí, esses eram realmente os 100 clientes da história? E aí você vai ver que não foram. Então toma muito cuidado quando vocês forem fazer alguma atividade. Pensem 2, 3, 4, 5 vezes antes de entregar o resultado. Então toma cuidado porque essa coluna aqui, ela está com as datas desordenadas. Então para eu selecionar as 100 linhas dos 100 clientes com as datas de compra ordenadas, eu vou ter que utilizar um outro comando em conjunto com esse top aqui, né? Só uma outra coisa antes de passar para essa ordenação. Se você estiver usando, por exemplo, MySQL, o top não vai funcionar, tá? Essa vai ser uma das poucas diferenças que a gente vai encontrar aqui entre o SQL Server e outros programas. Então, se você quiser selecionar as top linhas no MySQL, você vai ter que colocar aqui no final esse comando limit, tá bom? Então, no caso do MySQL, por exemplo, do PostgreSQL, você vai usar o limit aqui dessa forma para selecionar as top linhas. Legal? No caso do SQL Server, vai ser dessa forma. Perfeito. Agora eu quero selecionar as top 100 linhas de acordo com a data de compra. Então vou ter que ordenar essa tabela de acordo com a coluna de data. Então vamos lá? Vou apagar esse ponto e vírgula, Enter, e vou utilizar um comando para ordenar as linhas dessa tabela. Esse comando se chama Order By. Então eu vou ordenar essa tabela que eu selecionei de acordo com a data, date, first purchase. Tá bom? Ponto e vírgula. Então, vou ordenar essa tabela para que a minha visualização fique melhor. Então, ó, vou selecionar isso daqui, selecionei, executei, e aí tive um outro resultado aqui. Será que isso aqui está certo? Apareceu um monte de null ali, null. Primeiro, o que é um null? O null, ele é uma ausência de valor, né? Isso significa que nessas células aqui da minha tabela não foram adicionados valores, eles estão nulos, não tem nada ali. Então, ó, não tem primeiro nome, não tem sobrenome, não tem data de nascimento, não tem nada. Então, você pode pensar, bom, em tese, isso daqui está errado, né? Mas, mais uma vez, gente, toma cuidado e pensa 2 vezes antes de vocês tirarem alguma conclusão. Por que apareceram esses resultados?
né? Vamos supor que você não conheça muito bem a tabela, mas você foi fazendo algumas análises ali. Se você olhar para as informações ali dentro, repara que tem uma coluna chamada Customer Type, que diz qual é o tipo, o perfil de cliente. Aqui no caso, esse cliente, ele é um cliente empresa, company. Ou seja, quando ele ordenou para mim, ele colocou lá no topo as datas com valor null, porque null, né, é como se fosse, não necessariamente zero, né, mas quando falta valor e a gente ordena através do order by, ele vai colocando o null primeiro, né, do menor para o maior, né, em ordem crescente. E o null é como se fosse o menor de todos os valores, por isso que ele ordena dessa forma. Então ele acaba mostrando primeiro o null, só que o null, na verdade, ele é um resultado do fato de os clientes ali serem empresas. E aí, possivelmente, as empresas, elas não foram registradas ali com a data de primeira compra. E aí você vai pensar também, pô, será que é exatamente isso que eu quero? Você poderia até fechar isso daqui, né, enviar lá para o teu gestor, mas vamos pensar, será que era isso mesmo que ele estava pedindo? E aí um detalhe, né? O comando order by, quando a gente coloca dessa forma, ele ordena de forma crescente, né? Do menor para o maior. E quando tem null, ele coloca tudo no topo. Se eu quisesse fazer o inverso, né? O contrário, do maior para o menor, eu teria que colocar aqui, ó, logo depois do order by, esse desk. Então vamos fazer dessa forma aqui para ver até o resultado que vai aparecer. Então olha só, quando eu ordeno na ordem contrária, ele vai mostrar aqui para mim agora, ó, as datas das mais recentes para as mais antigas. Mas beleza, não é isso que eu quero os 100 primeiros de acordo com a data de compra, né? Então são os 100 mais antigos. Então da forma como estava, né, mostrando os nulls, executando ali, talvez não seja o que a gente precisa. Então mais uma vez entra a tua proatividade, a tua capacidade de analisar e ter um raciocínio ali lógico. Então peraí, será que é isso mesmo que o meu gestor pediu? E aí não é para você se desesperar. Beleza. Entendi que apareceu isso daí porque os valores nulos aparecem primeiro e os valores nulos correspondem à companhia, à empresa, né? Ao perfil de cliente-empresa. Você vai entrar em contato com o teu gestor e falar, olha só, fulano, fiz aqui a consulta no banco de dados e o resultado foi esse, esse, esse. Apareceram as informações de empresa. Os clientes que você quer são os clientes do perfil empresa? Aí o teu gestor pode falar assim, é isso mesmo que eu quero. Ou não, ele pode falar, não, olha só, o Joãozinho, na verdade eu quero 100 clientes pessoa física, né? Não quero os clientes empresa. Beleza, então o que você vai fazer? Você não vai considerar esses caras aqui. Ou seja, você não vai considerar quem é company, quem é empresa. Então vai entrar, mais uma vez, a tua capacidade de alterar o código para adaptar ali para a realidade. Então, para você visualizar apenas as linhas, né, os 100 clientes que são do tipo, né, do customer type, diferente de company, o que você vai ter que usar? Você vai ter que usar um comando de filtro, que é o comando where. Então, logo depois do select, você vai vir aqui embaixo e vai colocar o seguinte, eu quero selecionar as minhas top 100 linhas da tabela de customer, onde o customer type, ele é diferente de company. Então eu quero selecionar agora apenas os clientes de fato, né? Ou seja, aqueles onde o customer type é diferente, esse sinal de menor e maior é diferente de company. E aí sim você vai ordenar a minha coluna de data. Ah, por que o where entrou aqui no meio? Por quê? Primeiro, né, antes de você ordenar a sua tabela, você primeiro precisa filtrar a sua tabela. Então você selecionou a tabela, disse qual é o filtro que você quer aplicar, depois que você filtrou, você tem uma tabela final e aí sim você ordena. Então agora sim, quando eu executar isso daqui, selecionei, executei, agora eu tenho ali a minha lista de 100 clientes, aqui ó, 100 clientes, de acordo com a ordem a data de compra. Então tem aqui ó, 1º de julho, depois 2 de julho, 3 de julho de 2001, 8, 9, 10 de julho e assim vai. Então agora eu tenho os 100 primeiros clientes. Agora eu tenho a informação que eu precisava. E aí repara nas etapas que nós precisamos fazer, né? O problema, ele é até simples, só que o ponto é, uma vez que a gente recebe isso de uma demanda do dia a dia, pode ter esse vai e volta. Pô, peraí, é isso que eu quero mesmo? É isso que o gestor pediu? Esses nulos aqui estão aparecendo porque os clientes que foram mostrados foram clientes do tipo empresa. São empresas que a gente quer fazer essa premiação ou não? E aí, a partir disso, a gente foi alterando o código para garantir que ele estivesse de acordo com as necessidades.
Fez isso aqui, alinhou com o teu gestor, muito importante. Ó, eu fiz isso. Beleza? Faz sentido? Aí ele falou, fez sentido, tá bom. Então você vai enviar as informações e aí tá resolvido. Perfeito? Então repara nesse processo, né, de resolução de problema. A gente começa entendendo quais são as tabelas que tem no banco de dados. A partir disso, quais são as possíveis tabelas que eu vou precisar usar para resolver o meu problema. Depois, quais são as colunas que vão me ajudar a resolver o problema. E a partir disso, você vai entendendo ali se o que você está fazendo, de fato, faz sentido. Tá bom? Fechado? Então, esse foi o primeiro exemplo, o primeiro exercício. Repara que fica um pouquinho mais complexo quando a gente não tem um enunciado bonitinho, né? Eu poderia simplesmente ter falado, selecione os top 100 clientes utilizando o order by de acordo com a coluna tal e filtre com customer type diferente de company. Aí a gente ia matar rápido, só que aí o que eu estaria fazendo com vocês é treiná-los para uma coisa que não vai acontecer. Isso vai acontecer na prática, essa capacidade de vocês entenderem a situação e aplicarem a solução. Então esse foi o nosso primeiro exercício, vamos agora para o segundo exercício. Legal? Qual vai ser o segundo exercício? O segundo exercício é o seguinte, imagina que você é analista de produtos e você precisa levantar algumas informações sobre os produtos, como por exemplo, qual é a quantidade de produtos, qual é a soma total de peso dos produtos, qual é o preço médio dos produtos, qual é o maior preço de produtos e qual é o menor preço de produtos. Tá? Você é analista de produtos e você tem que basicamente fazer a gestão dos produtos, né? Fazer a análise ali dos produtos, na verdade, junto ali com a área de produtos. Então a ideia é que você utilize seus conhecimentos para você conseguir fazer esse relatório, esse report, né? Então vamos lá, gente. Aqui já até ficou um pouco mais fácil, porque eu já meio que direcionei o que a gente quer, mas o que é importante que vocês entendam uma das coisas que vão ser muito comuns dentro do SQL vão ser análises através de cálculos. Então vou precisar fazer uma soma de um total, uma contagem de uma quantidade, ou descobrir uma média de alguma coisa. E para fazer esses cálculos nós temos funções que a gente chama de funções de agregação, que elas vão permitir a gente fazer cálculos de soma, de média, de máximo, de mínimo, de contagem. E é isso que a gente vai resolver aqui agora nesse exercício. Então vamos lá. Ele está pedindo para fazer uma análise de produtos. Então, possivelmente, essa análise eu vou conseguir fazer a partir da tabela de produtos. Vamos selecionar primeiramente a nossa tabela de produtos, só para a gente entender as informações que tem lá. Então, selecione a nossa tabela de produtos, ponto e vírgula, vou executar esse código e aí está lá. Essa aqui é a nossa tabela de produtos. Tem informações de nome do produto, descrição do produto, qual que é o vendedor, né, qual é a marca e assim vai, tá bom? Algumas informações que ele vai pedir para a gente. Primeiro, a quantidade de produtos, a soma total de pesos. Então, vou ter que encontrar uma coluna aqui que tenha informação de peso. Ó, tem essa daqui, peso, tá bom? Qual é a média do preço de produtos, o maior preço e o menor preço. Então, vou precisar dessa coluna aqui de unit price, que é preço unitário. Então, perfeito. Os meus cálculos vão ser feitos em cima dessa minha tabela de produtos, utilizando ali as colunas de peso dos produtos, de preço dos produtos e as que forem necessárias. Então vamos lá, como é que a gente vai utilizar essas funções de agregação? Primeiro, eu vou utilizar o comando select e logo depois eu vou começar com as minhas funções. Então o que eu fiz aqui? Primeiro, para organizar esse código, eu dei um Enter para pular de linha e vou apertar a tecla Tab para poder dar uma distância ali da minha lateral, né, do código. E a partir daqui eu vou fazer os cálculos que eu quero. O primeiro cálculo vai ser um cálculo de quantidade de produtos, ou seja, contagem de produtos. Então, vou utilizar o comando count e quando a gente utiliza uma função de agregação, a gente vai ter que dizer qual é a coluna que a gente vai querer contar, somar, tirar a média e assim vai. No caso, eu quero fazer uma contagem de produtos. Então, posso fazer uma contagem aqui da coluna de product name. Então, product name, vírgula, próximo. Agora, eu quero fazer uma soma dos pesos dos produtos. Tá? Então, vamos lá. Vou utilizar agora a função sum e o nome da coluna weight, né, que vai ser a coluna que tem as informações de peso. E aí um detalhe importante, tá bom, gente? É claro que não faz sentido para essa tabela somar os pesos, porque os pesos eles têm unidades diferentes, tá bom? Mas para fins didáticos, eu vou somar ali como se tudo tivesse, por exemplo, em quilos, né, em gramas, enfim. Então, vou fazer uma soma, tá bom? Então, não fiquem chateados comigo, imaginem que essa coluna de peso tem uma unidade só e eu posso somar todas elas. Mas o objetivo aqui é a gente praticar os comandos e essas análises aqui no nosso banco de dados. Então, eu fiz uma contagem de produto, uma soma de peso,
Depois eu vou fazer uma média, e para fazer uma média eu vou utilizar o AVG de average, de média em inglês. Então, AVG de preço unitário, price, vírgula, quero agora o máximo de unit price, perfeito? E o mínimo de unit price. Pronto, eu quero todas essas informações vindo da minha tabela de produtos, de product, ponto e vírgula, tá bom? Então tá lá. Então você, como analista de produtos, entendeu ali o que precisa fazer. No caso, essas análises aqui, utilizando as funções de agregação. Então você vai selecionar todo o seu código, vai executar e aí tá lá. Ele vai trazer como resultado aquelas informações, tá bom? Contagem, soma, média, máximo e mínimo. Aí só tem um detalhe, né? Repara que aqui no nome das colunas ficou esse texto aqui, nenhum nome da coluna, né? Então isso aqui não ficou tão intuitivo. Por que não ficou intuitivo? Porque eu não estou exatamente selecionando uma tabela, eu estou fazendo cálculos da tabela. Então eu não estou selecionando uma coluna que tem um nome. Esse resultado aqui, ele vai trazer para mim sem um nome, né? Então o que eu posso fazer aqui até para melhorar essa visualização? Eu posso trabalhar com o recurso alias, né, aliasing, que é a possibilidade de você dar apelidos para as colunas, né, para as tabelas. Então aqui na contagem, para eu dar um nomezinho aqui nessa coluna, eu vou, logo depois dela, dar um espaço, usar o as, e aqui, ó, entre aspas, simples, QTD total. Aqui em soma, as, peso total. Média, eu vou colocar como sendo as, média, preço. Máximo como maior preço. E mínimo as menor preço. Pronto, vou executar esse código aqui e agora repara que lá no nomezinho das colunas já fica mais intuitivo de visualizar. Quantidade total, peso total, média de preço, maior preço, menor preço. Pronto, e aí você agora tem essas informações para conseguir passar lá para o setor responsável, né, para o seu gestor de produtos. Tá bom? Então, esse foi mais um exemplo de como você, através de uma situação mais prática, você fazer uma análise. Aqui eu já facilitei um pouco, né, depois daquele primeiro exercício que a gente pensou quebrar um pouco a cabeça, eu já trouxe aqui uma situação um pouquinho mais tranquila, mas uma possível situação ali que você pode passar, tá bom? Então esse daí foi o nosso segundo exercício. Agora vamos para o nosso terceiro exercício. Nesse terceiro exercício, imagina agora que você é um analista de RH da empresa e você precisa saber a quantidade total de funcionários de cada departamento, porque o financeiro precisa dessa informação para ele conseguir dimensionar melhor, né, fazer uma melhor previsão dos gastos dos departamentos, né, com bonificações, computadores, equipamentos de forma geral, ao longo dos anos, né, ao longo do ano, por exemplo. Estamos em 2023, imagina que o financeiro precise fazer essa previsão, esse dimensionamento para esse ano. Então ele precisa saber a quantidade de funcionários para cada departamento, porque cada departamento tem um orçamento previsto, né, ou gastos previstos, e aí o financeiro precisa dessas informações. Então só chegaram para você e falou, ó, Mariazinha, você é nossa analista de RH, você entende de SQL, você tem acesso lá ao banco de dados, lá no banco tem as informações dos funcionários. Eu preciso que você vá no banco e faça para mim um resumo com as informações de total de funcionários para cada departamento. O financeiro precisa dessas informações para fazer, como eu falei, um dimensionamento de gastos. Legal. E aí o que você vai fazer? Né? Que comandos você vai utilizar? E aí, mais uma vez, você vai ter que pensar um pouquinho qual vai ser a tabela que você vai precisar utilizar e, dentro dessa tabela, que informações você vai ter que manipular e que comandos você vai ter que utilizar. Então, vamos lá. Se nós estamos agora falando de funcionários, então seria legal se tivesse uma tabela que tenha informações de funcionários, para a gente poder fazer uma análise em cima delas. E aí a primeira pergunta é, tem uma tabela com informações de funcionários? Não sei, a gente vai ter que pesquisar. Faria sentido, por exemplo, você perguntar lá para o teu gestor de RH, Luana, tua gestora, tem tabela com informações de RH?
com informações de funcionários? Bom, tu não vai fazer isso. Você tem acesso ao banco de dados, você é uma pessoa proativa, com iniciativa e curiosa, você vai pesquisar. A menos que você não encontre, aí sim você vai consultar, tá bom, gente? Então, outra coisa muito importante. Tomem cuidado para fazer perguntas sobre coisas que vocês poderiam descobrir sozinhos. Ah, Marcos, mas eu posso fazer besteira se eu não perguntar. Olha, você tem que ter confiança no que você está fazendo. É claro que você vai estar sempre consultando o seu gestor, a sua equipe, antes de você fazer alguma coisa que seja estratégica. Mas seja uma pessoa proativa, que pesquisa, que procura, que fuça, que é curiosa. Então, te deram essa demanda aqui, você sabe que você precisa trabalhar com informação de funcionários, vai procurar se tem essa informação ali dentro. Se não tiver, aí sim, você consulta o seu gestor, né? Então, seja proativo, tome cuidado, porque às vezes quando você está consultando demais a tua liderança, né, fazendo perguntas que você sozinho poderia descobrir, isso pode não estar sendo visto bem, né? Você pode estar sendo uma pessoa vista como uma pessoa dependente, uma pessoa que não consegue fazer as coisas sozinhas. Então, sempre tente fazer de forma proativa. Não, claro, não faça algo sem saber, mas pesquisa. Na dúvida, você fala assim, Luana, tua gestora de RH. Luana, eu achei aqui uma tabela que eu acho que tem as informações de funcionários. Eu posso usar? A minha dúvida é mais se ela está atualizada, se ela está com as informações certas. Aí sim, você parte para um outro nível de pergunta. Uma pergunta muito mais interessante do que simplesmente qual é a tabela que tem informação de funcionários? Fechou? Me estendi um pouquinho mais aqui só para chamar essa atenção, porque muita gente erra muito nisso. Essa questão da proatividade. Então, seja proativo. Vamos pesquisar, vamos procurar aqui no nosso banco de dados se tem uma tabela que possa ter informações de funcionários. Então, olhando aqui, vamos lá. Tabela de contas, de canais, de moedas, de clientes, de data, de employee. Aí o inglês pode não estar afiado, mas o que você pode fazer quando o inglês não está afiado? Google Tradutor neles, né? Employee é funcionário, mas vamos supor que você está na dúvida. Pesquisa. Legal? Então, de employee é uma tabela com informações de funcionário. Vamos dar uma olhadinha como é que ela está? Select, asterisco, from, din, employee. Ponto e vírgula para fechar o comando. Selecionei, executei e aí está lá. Temos um total aqui de 293 linhas, ou seja, 293 funcionários, e tem lá as suas respectivas informações. Nome, sobrenome, qual é o TI, qual é o cargo, qual é a data de contratação, data de nascimento, e assim vai. Tá, beleza. Então já encontrei uma tabela com informações de funcionários. O próximo passo é o quê? Encontrar alguma informação dentro daquela tabela que contenha os departamentos daqueles funcionários, porque eu vou querer saber qual é o total de funcionários para cada departamento. Então, se a gente continuar procurando aqui, sempre procurando, seja curioso, né? Não adianta você chegar nessa etapa, já descobri qual é a tabela de funcionários. Ô, chefe, olha só, agora qual é a coluna que eu tenho que usar? Não, pesquisa, vai até o final, seja proativo até o final. Então, você vai aqui, pesquisou ali, tem uma aqui chamada Department Name, nome do departamento. Possivelmente essa coluna que eu vou precisar utilizar. Maravilha! Essa coluna aqui vai ter as informações de cada um dos departamentos dos funcionários. Só que repara, cada uma dessas informações ali, elas estão repetidas. Por quê? Eu posso ter mais de um funcionário no mesmo departamento. Então, por exemplo, eu tenho esses aqui, esses funcionários são de Tool Design. Tenho aqui alguns que são engenheiros, do departamento de engenharia. Então, a ideia é que eu consiga listar cada um dos departamentos e o total de funcionários para cada departamento. Como que a gente vai fazer isso? Listar um total de alguma coisa de acordo com o departamento, o nome do departamento. A gente vai ter que utilizar o comando group by, que é um comando de agrupamento. Então, sempre que a gente precisar fazer esse tipo de análise, esse tipo de manipulação, vamos ter que trabalhar com agrupamentos, e quem permite fazer agrupamentos dentro do SQL é o group by. Agrupamentos são parecidos com tabelas dinâmicas. Então, a ideia é a gente fazer algo parecido com tabela dinâmica, só que com o group by aqui dentro do SQL. Então, vamos lá? Como é que vai funcionar? Primeiro, select, enter, tecla tab, e agora eu vou ter que fazer o seguinte. Para fazer um agrupamento, eu vou ter que dizer qual é a coluna que eu vou querer agrupar e qual é o cálculo que eu quero fazer. Qual é a coluna que eu quero agrupar? Eu quero agrupar a coluna de nome do departamento. Então, eu vou fazer aqui, Department Name. Department Name. Legal. Então, isso aqui vai me dar
cada um dos departamentos. Vírgula. Agora eu quero saber qual é a quantidade de funcionários para cada departamento. Então vou usar o count e o nome da coluna que eu quero fazer o cálculo. Então, department name. Eu vou querer fazer essa análise em cima de qual tabela? Em cima da tabela Dean Employee. Tá? Legal, legal, legal. Então aqui, ó, vou agrupar por departamento, vou fazer uma contagem de departamento lá na minha tabela de Employee. Só que, para fechar, eu vou ter que dizer que eu quero agrupar esses meus dados. E para isso, eu vou colocar um group by. Group by pelo quê? Pela coluna de department name. Ponto e vírgula. Tá lá, selecionei, executei. E agora sim, ó, para cada departamento, e repara que agora nessa tabelinha aqui, cada departamento aparece de forma distinta, única, né? Eu tenho o total de funcionários. Então, controle ali de documentos, 5, engenharia são 6, executivo 3, e assim vai, tá bom? E aí aqui entra agora uma outra dica para vocês. Além de serem proativos, né, de buscarem informação sozinho, né, serem independentes, façam aquilo que está acima do que é esperado. Esse aqui é um exemplo muito simples, tá? Então, o que eu vou fazer aqui pode não parecer nada demais, mas a mentalidade é o que interessa. Quando você for solicitado de alguma coisa, busque fazer além do que foi solicitado para você. O que eu poderia fazer de além aqui? Pô, eu já tenho o resultado, eu tenho para cada departamento qual é o total de funcionários. Mas como é que eu poderia melhorar isso aqui? Eu poderia fazer o seguinte, visualizar ali os meus departamentos, só que ordenados, do departamento com mais funcionários para o que tem menos funcionários. Por que isso poderia ser interessante? Não sei, talvez para o financeiro seria legal. Mas, apenas por organização, já tem um ganho. Eu consigo ordenar ali do maior para o menor, já fica mais clara a visualização. Então, além disso aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou apagar esse ponto e vírgula e vou ordenar, order by, de acordo com o quê? De acordo com a contagem de funcionários. Ali, de departamentos. Então, ó, eu quero ordenar de acordo com essa contagem aqui. Então, Ctrl C nesse códigozinho aqui e Ctrl V aqui. Ponto e vírgula. Então, eu quero ordenar pela contagem. Então, se eu selecionar isso aqui e executar, repara que ele fez a ordenação para mim, só que ele fez uma ordenação crescente. Se eu quiser o inverso, eu vou ter que vir aqui e colocar assim, ó, desk. Então, selecionei, executei e agora sim. Eu vejo lá que produção tem mais funcionários e por aí vai. Inclusive, você pode até fazer análise. Olha que interessante, produção é o que tem mais funcionários. Recursos ali humanos, pô, tem um funcionário, né? Então, assim, você vai entendendo ali a partir do resultado, né, nessa ordenação, que conclusões você pode tirar. E aí você manda isso aqui para a equipe lá do financeiro, e aí você já tem ali algo que foi além da expectativa que foi criada, né? Então, sempre tenham isso em mente. Busquem fazer algo mais. Tentem colocar uma cerejinha no bolo que vocês estão fazendo, porque isso, com certeza, vai ser visto com bons olhos. Tá bom, gente? Então é isso, esses aí foram 3 exemplos, a aula ficou um pouquinho mais extensa, mas porque além de corrigir os exercícios, eu dei várias dicas aqui para vocês também, então se eu tivesse que resumir, sejam proativos, né, sejam curiosos, não sejam sempre dependentes de alguém dizer a forma como vocês têm que fazer, pensem que numa situação real, vocês vão precisar ter interpretação de texto, interpretação da situação para vocês saberem qual comando utilizar, e também façam algo mais, façam além, mais do que o que é esperado para vocês. E claro, sempre mantenham aí o alinhamento entre o que você faz com o teu gestor, né? Sempre essa comunicação aí para você garantir que vai estar tudo sempre 100% alinhado entre vocês. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, né? Um pouco mais prático. Se você gostou e quer mais vídeos nessa linha, além de deixar uma curtida, deixe nos comentários aqui também. Pô, Marcos, traz mais exercícios, mas traz agora alguns cases onde eu possa utilizar outros recursos, talvez funções de janela, joins, views, comandos CRUD, enfim. Coloca aqui nos comentários que tipo de outras situações vocês gostariam de ter, de trabalhar aqui, para a gente trazer exercícios práticos para vocês também, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, bons estudos, a gente se vê na próxima aula.